Olá, seja bem-vindo a Life Science. Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Falou, explicou. Seja bem-vindo A Life Science Chico. Estamos aqui para matar mais um exame de Biologia 2021. Bem, nós temos aqui na questão número 1, o reino dos fungos quanto à nutrição caracterizam-se por serem A. Autotróficos por fotossíntese. Vamos prestar atenção. Os únicos seres autotróficos que nós podemos ter aqui são os organismos do reino vegetal ou do reino plantar, mais alguns organismos do reino protista e mais alguns organismos do reino monera. Os restantes reinos que restaram, nesse caso, eles não realizam fotossíntese. Estou a falar do reino fungo ou fungi, reino animalia e... Bom, são esses dois reinos aqui. Reino animalia. Sim. Bem, então nós temos aqui que eles são autotróficos por fotossíntese. Eu já disse que eles não realizam fotossíntese. Os fungos não realizam a fotossíntese. Alternativa B. Autotróficos por quimiossíntese. O único problema dessa alternativa aqui é essa parte de autotróficos. Os fungos não produzem seu próprio alimento. Eles precisam se alimentar da matéria orgânica morta ou viva. Então, também essa aqui não está certa. C. Heterotróficos por absorção. E temos aqui na alternativa D, heterotróficos por ingestão. Vamos entender aqui. Nós temos na alternativa C que são heterotróficos por absorção, porque eles estão sempre lá onde há matéria orgânica. Eles vão absorver os nutrientes daquela matéria orgânica, tanto viva assim como morta. Eles não ingerem os alimentos, eles absorvem, certo? Eles absorvem. Então, vamos ao número 2. Então, nesse caso, o número 1, a alternativa certa é a alternativa C. 2. O fungo representado na figura 1 é o bolor de pão. A que classe pertence? Essa aqui é o bolor de pão. Então nós temos que nos fungos há 4 classes, que são, quer dizer, há 4 classes principais. Tem outras classes, vamos falar dessas 4 classes que estão aqui, já foram mencionadas nas nossas alternativas. Podemos ver aqui ascomicetes, basidiomycetes, detormicetes e zigomycetes. Bem, os fungos que são comestíveis são os basidiomycetes. Os detormicetes são fungos que causam doença. Investiga aí sobre ascomicetes, pois a nossa alternativa certa para esse número é zigomycetes. Então, os fungos que crescem no pão, nesse caso o bolor do pão, são os zigomycetes. Isso está na alternativa D. Qual é a doença causada pelos fungos? Nós temos aqui amebíase, malária, micose e tuberculose. Nós queremos uma doença causada pelos fungos. Lembra daqueles fungos que eu disse estão na classe dos detormicetes? Sim, são fungos que causam doença. Uma das doenças que nós podemos encontrar aí é a tal micose. Micose é uma doença causada por fungos. Se você tem micose, eu sinto muito, mas você pode comprar uma pomada para se livrar desses organismos que estão a tentar fazer uma colônia no seu organismo, tá bem? Mas deixem nos comentários caso precise. Vamos ao número 4. Então, a alternativa certa para o número 3 é a alternativa C. Número 4. Qual é o grupo de plantas que é avascular? O que são plantas avasculares? Plantas avasculares são aqueles que não possuem raiz, caule e folha. São plantas que não possuem vasos condutores, por isso são avasculares. Plantas que possuem vasos condutores são plantas que são vasculares. Então, nós queremos grupo de plantas que são avasculares. Olha só, angiospermicas são plantas superiores. Essas plantas têm tecidos de condução, sim. Então, não são esses. Briófitas são plantas que não têm raiz cauliforme, mas no lugar dessas estruturas, eles têm rizoides, cauloides e filóides. Então, são essas plantas que são avasculares, por isso que crescem no ambiente marinho, ambientes úmidos, ok? Ambientes úmidos. Podes ver aí, tem um link que acaba de aparecer aí acima. Podes ver mais sobre briófitas. Eu também postei alguma coisa relacionada com os briófitas nos meus shorts. Você pode ver, é uma aula muito curta, mas muito boa. Vamos ao número 5. O grupo que contém apenas tranqueófitas é... Tranqueófitas são plantas que já têm vasos condutores, são plantas vasculares. Vamos prestar atenção aqui. Então, nós temos aqui na alternativa A, clorofíceas. Clorofíceas são algas verdes.
Praticamente essas plantas são avasculares, não têm tecidos de condução. Musgos são as briófitas praticamente, não tem. Então essa alternativa praticamente já está errada, não precisamos mais continuar com ela. Já sabemos que as angiospermicas sim, são tranqueófitas, mas infelizmente clorofíceas e musgos não são tranqueófitas. Vamos ao número 5, alternativa B, felicíneas, musgos e angiospermicas. Olha, o problema dessa alternativa é musgo, então praticamente não vai ser nossa alternativa correta. Vamos à alternativa C, felicíneas, gimnospermicas e angiospermicas. Sim, essas plantas são plantas consideradas tranqueófitas. Bom, praticamente habitam no ambiente terrestre. E lembrar que nesse canal já foi dado tudo sobre as plantas, a classificação das plantas, desde as plantas que não têm tecidos de condução, que são avasculares, até as plantas que são vasculares. Então clica nesse link que acaba de aparecer aí acima para ficares mais informada acerca disso. É muito bom que você acompanhe esse vídeo para que fiques muito bom. Número 6. O pinheiro e a mangueira são respectivamente enquadrados no grupo das pinheiro e a mangueira. Então, o pinheiro é uma gimnospermica. As plantas que deixam cair as suas sementes são consideradas plantas gimnospermicas. As plantas que têm fruto, que têm flor, fruto, depois semente protegida pelo fruto, essas plantas são angiospermicas. Pode ver no grupo de plantas que eu disse para você assistir. Eu já dei o link acima. Se você já clicou aí, já deve ver o grupo aí. Você pode aprender tudo sobre plantas e ficar muito bom. Bom, então nós temos aqui que o pinheiro está nas gimnospermicas e a mangueira está nas angiospermicas, porque a mangueira tem flor, depois tem fruto e depois tem semente que está protegida pelo fruto. Então, estamos juntos? Então, ficamos aí com a alternativa C. 7. Os animais 1, 2, 3 da figura 2 pertencem respectivamente aos filos. Olhem só, nós temos aqui primeiro o caranguejo, o primeiro animal é caranguejo, o segundo eu não sei bem o que é, se é uma cobra, se é uma minhoca ou o que, verei nas alternativas. E 3 é o caracol. Bem, como esse aqui não estou conseguindo identificar melhor o que é, se é Maria Café ou o que é, não consigo identificar melhor e isso é ruim. Mas ok, vamos nessa. Nós temos aqui que primeiro dizem que o primeiro é artrópode, isso é verdade. O segundo, se for uma minhoca, acho que esse corpo tem anéis. Bom, eu acho que é uma minhoca sim. Deve ser uma minhoca. Então, se for uma minhoca, está no filo dos anelídeos. E o 3 é um molusco. Pronto, a nossa alternativa certa é a alternativa A. Estás a gostar dessa resolução? Se realmente está a ajudar essa resolução, por favor, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e partilhar esta resolução. Número 8. Qual é a função da cavidade gastrovascular dos selenterrados? Gastrovascular dos selenterrados. É para que é aquela cavidade que eles possuem? Bem, essa cavidade que eles possuem é mais para digestão, certo? É mais para digestão. Vamos aqui no número 9. A anêmona do mar pertence ao filo anêmona do mar. Cuidado, porque nós podemos pensar que está nos equinodermos enquanto não está. Mas ainda bem que nessas alternativas não chegaram de colocar os equinodermos. Então, praticamente, a anêmona do mar está no filo dos selenterrados ou quinidários. Estamos juntos? Não é anelídeo, porque o seu corpo não tem anéis. Não é nematermite, porque não é verme. E não é perífero, porque não é esponja. Então, praticamente, está no filo dos selenterrados. Esses animais que possuem quinidócitos como células defensoras. Vamos aqui ao número 10. Célula-flama é um órgão de excreção da célula-flama. Eu acabei me esquecendo. O que tem célula-flama aqui? São as esponjas? Não são as esponjas, nem a hidra. Porque a hidra, medusa, esses aí são os quinidários, porque possuem quinidócitos. Então, não são nemaltermites, não é a medusa também, ok? Então, praticamente é a planária. A planária, estamos a falar dos platelmitos. Platelmitos são vermes, certo? São vermes, assim como platelmites e nemaltermites são vermes. Tem uma diferença aí? Então, você pode deixar nos comentários para nos ajudar mais. Eu agora não tenho em mente. Sinto muito, mas sei qual a alternativa certa. Bem, 11. Qual é o sistema respiratório da minhoca?
Sistema respiratório da minhoca. Bom, vamos localizar a minhoca. A minhoca geralmente vive embaixo, vive no subsolo. Quem vive no subsolo, praticamente nós esperamos que tenha uma respiração cutânea, porque se for branquial é porque está no mar, ou está no rio, ou está na água, praticamente, porque tem brânquias para poder captar oxigênio que está na água, dissolvido na água nesse caso. Então, praticamente, a minhoca tem uma respiração cutânea. Não é pulmonar porque não tem pulmão. E não é tranqueal porque também não está no filo artrópoda. Geralmente são os artrópodas que têm uma respiração tranqueal, mas nem são todos, ok? Nem são todos. Se nós tivermos uma questão que trata disso, vamos falar. Aí vamos dar a nossa continuidade, praticamente, as aranhas e a companhia. Número 14. Qual é a classe a que pertence o animal representado na figura 3? É uma abelha. É um inseto. Então estou na classe dos insetos. Pronto, você já respondeu, não precisa sofrer mais. Número 15. Qual é a classe dos moluscos cujo representante possui concha interna? Concha que está de dentro. Qual é essa classe aí? São bivalves. Bivalves possuem duas conchas, é a concha externa. Bivalves, estamos a falar de matar ostras marinhas, ok? Então não são isso. Cefalopódeos? Sim, essa aqui possui uma concha interna. O cefalopode, estamos a falar de matar polvo, lula. Está nesse grupo de animais aqui que são moluscos. Praticamente vivem na água. Isso. Crustáceo é uma classe dos artrópodes e quilopode também é uma classe dos artrópodes. Então, esquecer. Então, a nossa alternativa certa praticamente são os cefalópodes. É cefalópodes, certo? 16. Gastrópodes pertence ao filo. Gastrópodes são moluscos terrestres. Estamos a falar de mata caracole, etc, etc. Bem, caracol, lesma e a companhia, caramujo, por aí. Então, esses aí que são terrestres são gastrópodes. Bom, deixa-me te dar uma revisão geral do filo molusco. O filo molusco é constituído por animais que têm um corpo mole. Alguns têm concha que lhes protege. Estamos a falar dos gastrópodes, estamos a falar de caracol, lesma, esses aqui já falei. Existem também os cefalopódeos que possuem duas conchas, que são bivalves. Estamos a falar da ostra marinha. E existem os cefalopódeos, estamos a falar de mata-polvo, lula e a companhia. Certo? Entendeu, né? São animais que possuem um corpo mole. Saímos dessa. Número 17. O caracol e a amêijoa pertencem respectivamente à classe dos... Olhem só, o caracol é univalve, é gastrópode, só tem uma concha caracol, é gastrópode, e a amêijoa é um bivalve, porque tem duas conchas. Isso nós falamos acima, gorinha mesmo, certo? Então, nossa alternativa certa é gastrópodes e bivalves. Estamos quites? Espero que sim. Número 18. Quais dos animais representados na figura 4 são vertebrados? Nós queremos animais que possuem ossos, nesses aqui que eles colocaram aqui. Olha só, o primeiro é um molusco, que é caracol. Praticamente se tem um corpo mole porque não tem ossos, não tem vértebras. Esqueceram. Então, um não é vertebrado. Todas as alternativas que tem um estão erradas. Então, nesse caso, A e C retiramos. Ficamos com B e D por analisar. Bem, vamos ver o segundo animal. O segundo animal tem vértebras, sim. Vocês chamam de espinhas, mas tem vértebras, tem ossos, né? São espinhas, como vocês costumam chamar. Certo, tem vértebras. Então, o peixe tem vértebras. E que tal o anfíbio? O anfíbio tem vértebras? Sim, também tem vértebras. Só são leves, só são cartilaginosos, mas ele tem vértebras. Então, nesse caso, 3 de 4 que tem vértebras. 4 não, é um artrópode. Artrópodes não possuem vértebras, ok? São animais que não possuem vértebras. Então, os animais que possuem vértebras nesses aqui é 2 e 3. Isso nós encontramos na alternativa B. Vamos ao número 20. Uau, estamos a dar toda a resolução em minutinhos, hein? Espero que seja assim. Número 20. As células que possuem uma organização estrutural simples, membrana plasmática, e são desprovidas de membrana nuclear representam... Bom, células que não têm esse todo o barulho são células procariotas, porque eles disseram primeiro, é uma organização muito simples. E tem membrana plasmática, mas não tem membrana nuclear. Isso quer dizer que eles não possuem núcleo. E por não possuírem núcleo, são organismos do reino Monera. Tem célula procariota. Estamos a falar das bactérias. Células animais são células eucariotas e são multicelulares. Tem uma organização complexa, então esquecer.
Temos aqui no número 21, os organelos A, B e C da figura 5 representam respectivamente. Uau, nós temos aqui A, B e C. O primeiro chama-se centríolo. O segundo aqui chama-se membrana plasmática. O terceiro aqui chama-se mitocôndria. Pronto, começa por centríolo, membrana plasmática ou membrana celular, tanto faz. E o último é mitocôndria. Isso nós encontramos na alternativa A. Você pode aprender mais sobre os organelos e as suas funções no link que acaba de aparecer acima deste vídeo. Muito bem, vamos ao número 22. Os ribossomas, cloroplastos e mitocôndria são responsáveis, respectivamente, pela. Ribossomas é para síntese de proteínas. Cloroplasto é para fotossíntese. Então, por favor, observe a alternativa que fala de síntese de proteínas, depois fotossíntese, a alternativa B. E por fim, mitocôndria é para respiração. Por isso que eu digo que mitocôndria está presente em quase todos os organismos. Está presente em todos os organismos vivos, porque todos os organismos vivos contamos que eles respiram. De uma ou de outra forma, eles respiram. Vamos a isso. Número 23. Quando uma substância passa de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração, através da membrana semipermeável, diz-se que ocorreu através de uma membrana. Isso aí nós chamamos de osmose. Porque meter uma membrana, não é? Se mete a membrana, isso é osmose. 25. O ciclo celular inclui intérfase e a divisão celular. Qual é a subfase da intérfase onde ocorre a duplicação do ADN? A duplicação do ADN acontece na fase S. Queres mais informações sobre o ciclo celular? Clique nesse cartão que acaba de aparecer acima e aprenda mais. Número 26. Qual é a fase da meiose representada na figura 6? Olhem só, aí parece que a membrana celular ainda está intacta, a membrana nuclear está a começar a se fragmentar. Isso me lembra profase. Então, só pode ser profase 1. Estamos juntos, né? E aprenda mais sobre mitose no cartão que acaba de aparecer acima. Número 27. A meiose é um processo de divisão nuclear através do qual se formam meiose. Na meiose formam-se 4 células que são haploides. São haploides por quê? Porque possuem metade da informação genética da célula mãe. Então formam-se 4 núcleos haploides. Legal. Isso nós encontramos na alternativa D. E na mitose formam-se 2 núcleos. Aí depende. Se a célula for haploide, se dividir por mitose, vai formar células haploide. Se a célula for diploide, se dividir por mitose, vai formar células diploide. Porque na mitose formam-se células geneticamente iguais. 28. Qual é a função biológica da mitose? A mitose é importante para a regeneração dos tecidos, a mitose é importante para o crescimento, favorece o crescimento e para a reprodução de alguns organismos. Estou a falar de bactérias e algumas espécies de animais. Por exemplo, estou a falar da estrela marinha. A estrela marinha se reproduz por mitose também. Um pedaço de uma estrela pode originar outras estrelas. Mas um pedaço, quando cai, pode crescer uma nova estrela. Isso é mitose. Então, praticamente, mitose é para crescimento e regeneração. Enquanto que meiose é para reprodução. Então, nós temos aqui, qual é a função biológica da mitose? Regeneração dos tecidos, porque formação de gametas é meiose. Recombinação gênica é meiose. Variabilidade genética é meiose. Então, praticamente, nós temos que a mitose é para regeneração dos tecidos. 29. Como se chama o tecido responsável pelo crescimento em espessura dos vegetais? Bom, o crescimento em espessura dos vegetais, o tecido que se dedica nisso é o meristema secundário. Estamos juntos. E o meristema primário se dedica no crescimento em altura. Então, temos aqui que é o meristema secundário. 30. São tecidos de proteção primeiro, de suporte e de condução, respectivamente. Bem, condução você já sabe que é o xilema ou fluema. Então, a nossa alternativa praticamente só pode ser B. É essa que termina por condução. Então, epiderme é para proteção, suporte é esclerênquima e condução é o xilema. Isso está na alternativa B. Aqui eu usei esperteza. Na verdade, eu já tinha esquecido dos outros tecidos. Mas, para mim, já sabia do xilema que é condução. Ok? Então, praticamente, tinha que terminar com xilema. Agora, se eu tivesse duas alternativas que terminassem
com xilema, aí estará ferrado, porque eu teria que usar muito bem, teria que começar a vasculhar no meu cérebro até achar a resposta certa. 31. A seiva bruta é conduzida das raízes para as folhas através do... Bem, aqui eles meteram o sistema da raiz secundário. Aqui estão a falar do sistema da raiz que é secundário. Lá no sistema da raiz que é secundário, o xilema já passa a chamar-se lenho e o floema passa a chamar-se de líber. Então aqui falaram de seiva bruta é conduzida das raízes até as folhas. Então quem faz isso já é o lenho. O líber é para seiva elaborada. São outros nomes que foram dados lá para o meristema secundário, para o sistema secundário da raiz, desculpem. Vamos aí ao número 35. Qual é a função dos estomas na planta? Bem, a função dos estomas na planta, será que é armazenar o glicogênio? Não. Armazenar glicogênio que armazena. Nem. Glicogênio não é armazenado, não é o produto de reserva das plantas. O produto de reserva das plantas é o amido. Esse glicogênio aqui é o produto de reserva dos animais. Então, não é essa alternativa, não está certa. Então, lendo a alternativa B, nós temos aqui que é armazenar quitina. Isso é um açúcar de reserva dos fungos. Não tem nada a ver com os estomas. Estamos juntos? C. Controlar a regeneração. Regeneração? Não é a função dos estomas essa. É controlar a transpiração, assim como também captar gases, permitir a entrada de gases, ok? Essa é a função dos estomas. 36. A capacidade de abrir e fechar para controlar a quantidade de água na planta é atribuída aos estomas. De novo, estamos a falar dos estomas, né? Estamos a falar muito dos estomas aqui. E 37, estamos quase para findar o nosso exame. Os vegetais são capazes de produzir glicose utilizando dióxido de carbono e água em um processo denominado... Bom, falando de dióxido de carbono mais água. Isso nos lembra que dióxido de carbono mais água na presença da luz ou clorofila, isso vai formar glicose e vai libertar o oxigênio. Então, isso chama-se fotossíntese. Aprenda mais sobre fotossíntese no cartão que acaba de aparecer aí em cima. E aprenda mais, aprenda a fotossíntese para valer, né? Cuidado, nos próximos exames as coisas podem ficar mais pesadas quando se tratar de fotossíntese. Aqui pegaram muito leve, fizeram uma questão muito simples. 38. A fase escura e a fase luminosa da fotossíntese ocorrem respectivamente no... Olhem só, a fase escura... Bom, nós temos que a fase luminosa acontece nos tilacoides. Bom, tudo acontece lá nos cloroplastos, mas tem uma separação. A fase luminosa acontece nos tilacoides e a fase escura acontece no estroma. Então vamos organizar bem. Se não fase escura, estroma. Fase luminosa são tilacoides. Isso nós encontramos na alternativa C. Bom, estamos juntos? Então já matamos esse número aqui, estão vendo? Não é nada, né? Vamos agora ao número 39. Entenderam muito bem? Eu já disse para aprenderem sobre fotossíntese no cartão que já recomendei, que já passou aí. Então já tem na descrição deste vídeo. Aprenda mais sobre fotossíntese para valer. 39. A fixação do dióxido de carbono e a libertação do oxigênio ocorrem respectivamente. Bom, fixação do dióxido de carbono acontece em que fase? Será que é fase luminosa ou fase escura? E já a libertação do oxigênio acontece aonde? A liberação do oxigênio praticamente estamos a dizer que já se produziu o açúcar. Naquela equação da fotossíntese que nós já vimos, podemos ver novamente essa equação da fotossíntese. Bem, vamos ver aí. A fixação do dióxido de carbono acontece na fase luminosa e a libertação do oxigênio, bom, acontece na fase escura. E por fim, número 40, para acabarmos com tudo isso, eu só espero conseguir número 40, tem algumas questões que eu não consegui aqui. Bom, na moral, não é tudo que você vai saber, mas bom, basta saber o básico e conseguires bater os seus exames sem estresse. Vamos aqui ao número 40. Uma planta deve aumentar a sua taxa de fotossíntese quando for colocada em... a linha A, atmosfera muito seca, vamos esquecer, não está certo. Muito seca, a planta vai morrer praticamente. B. A atmosfera rica em dióxido de carbono, é provável que a planta sim tenha uma taxa de fotossíntese elevada por causa do dióxido de carbono. Mas será que supera a luz?
Em atmosfera rica em oxigênio, vamos esquecer essa aqui também. Local iluminado com luz verde. Olhem só, nós temos duas. Temos atmosfera rica em CO2. E também nós temos local iluminado com luz verde. Vamos fazer assim, eu estou em dúvida, então, portanto, deixa a sua resposta nos comentários. Vamos nos confrontar nos comentários. Sinto muito. Gostou dessa resolução? Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e partilhar essa resolução para os demais. Até a próxima resolução, espero ver seu comentário também, certo? Então, até lá, fique bem, um abraço aí.